Olha só, o Jornal do Meio Dia mostrou com exclusividade no sábado a prisão de um padre suspeito de abusar de pelo menos 5 adolescentes em São Francisco do Sul. Hoje, a gente volta a falar sobre este caso. Nós fomos até a região da paróquia, para onde ele havia sido transferido há 2 meses aqui em Joinville. E conversamos também com uma psicóloga que alerta, viu, os pais sobre os sinais que as vítimas desse tipo de crime podem dar. Prestem muita atenção. Na igreja onde o padre Marcos Roberto Ferreira foi transferido há cerca de 2 meses, silêncio. Nas ruas do distrito de Pirabeiraba, ninguém quer comentar o assunto. Afinal, ele estava ali há pouco mais de 2 meses. O local é distante cerca de 100 quilômetros da igreja em São Francisco do Sul, onde ficou por 5 anos. Lá sim, sempre presente nas famílias, um amigo. Adquirir a confiança e ser sempre atencioso com as crianças ou os adolescentes. No caso do padre acusado, essas eram as principais características dele com as famílias. Tanto que na igreja em que recém chegou, fez questão de convidar os meninos a virem passar fim de semana aqui. Eu nunca desconfiei isso daí. Por que em certas ocasiões ele chegava, ele não dava atenção pra gente, ia direto nos quartos das crianças, falando, na verdade ele falava que ia ver como é que estavam os quartos e tal, não sei o quê, mas e a gente também não levava mal isso daí, não levava para outro lado. Confiança e uma atenção a mais com as crianças ou com os pré-adolescentes. São 2 características marcantes de um perfil de pedófilo. A denúncia chama a atenção para esses casos. Essa psicóloga explica que o perfil dificilmente gera uma desconfiança. Não tem como a gente saber, né, exatamente assim, se a pessoa vai cometer ou não, porque a gente confia nas pessoas, né? Ficar atento aos sinais mesmo. Então, aquela pessoa que está sempre procurando ficar sozinha com a criança ou adolescente, ou que quando vê a criança insiste em querer abraçar e beijar e pegar no colo, né? Que você percebe que ela dá mais atenção para a criança do que para os próprios adultos, né? Ou então as pessoas que estão muito inseridas em ambientes com crianças, ou passa muito tempo sozinha, né, com uma criança ou adolescente. A especialista alerta ainda, é o comportamento das vítimas que deve ser observado. Por exemplo, na criança, às vezes a criança ela desenvolve um medo repentino de algum ambiente, ou um medo de uma característica de alguém, então, cabelo comprido, às vezes, né, passa a ter medo também de lugares fechados, escuros, né? E também há muita mudança do comportamento. Então, se a criança ela é agitada, ela brinca e de repente fica mais quieta, ou se a criança é quieta e começa a desenvolver raiva, irritação ou choros frequentes sem uma explicação aparente assim do choro. No caso do acusado padre Marcos Roberto Ferreira, o socorro veio por mensagens de celular. Hoje, ele está preso na unidade prisional de São Francisco do Sul. Agora, seguem para as investigações, tudo graças à denúncia. E é ela, a principal aliada no combate. É possível evitar, né? E principalmente com a orientação das crianças e adolescentes, né? A criança, então, por exemplo, é importante explicar que ninguém pode mexer no corpo dela, né? Que só ela tem direito de mexer. É importante gerar confiança nessa criança, porque o que acontece? Às vezes a criança é abusada, ela vai contar e o adulto não sabe o que fazer. Não sabe, ou fica quieto, daí fica aquela situação velada na família e não se fala mais, daí a criança também não vai falar mais se acontecer, né? Ou não acredita, né? Então é muito importante acolher isso, não culpar a criança, né? E denunciar. A denúncia desse tipo de crime pode ser feita no Conselho Tutelar, no CRAS, nos CREAS e também nas delegacias.